Todos retornando. Então, vou colocar aqui de novo o meu... Eu acho que a galerinha ainda está no café. Pronto, pessoal, voltamos? Pronto, voltamos. Quase todos, né? Pronto. Então, professora. Pois não. Professora, posso tirar uma dúvida para a senhora antes de começar? Pode. É a Andréa falando. Uhum. A partir de quantas palavras o farejador rastreia um plágio? São 3, 4 ou 5 palavras consecutivas iguais? A senhora sabe me informar? Não. Ele, às vezes, pega até palavra, expressões, ele pega. Não que isso seja plágio, entende? Uhum. Mas ele pega, né? Aí, o que a gente faz depois de passar no farejador? A gente vai filtrar. Porque ele, inclusive, mostra as citações que você fez corretamente, tá? Uhum. Mas eu não sei te dizer. Eu sei que ele mostra tudo, inclusive palavras também. Tá, entendi, professora. Obrigada. Tá, ok. Ok, vamos lá então. Vocês estão vendo a página com o texto aqui? O interesse de Bauman. Estão vendo esse texto? Sim, sim. Sim, professor. Tá. Só um pouco, por favor, professora. Aumentar, né? Ok. Isso, obrigado. Faz um favor para mim. Eu quero que vocês leiam esse trecho. Só um pouquinho. Leiam esse trecho e me digam o que vocês encontram de problema nesse texto. Se é que tem algum problema nesses 2 parágrafos. Não precisa ler tudo, né? Mas observem, o que vocês acham? Professora. Oi. Professora, por gentileza, faça um zoom aí no texto. Um zoom maior? Isso. Melhorou? Isso. Isso, vai ficar pautando. A data, né? Cita o mesmo autor com 2 datas diferentes. Isso. Tá, mas pode ser 2 livros diferentes, né? Pode, sim. Pode. O que mais? O que me diz essa citação? Uma citação sem página, não tem aspas, não está destacado no texto. O que significaria isso? Eu falei já agora há pouco. Uma citação indireta, né? Isso. Ele está me dizendo que eu tenho uma citação indireta. Pode ser uma paráfrase. Eu posso, né? É isso que ele está me dizendo aqui, certo? Então, como leitora, eu estou acreditando que o autor desse texto fez uma paráfrase, ou está citando indiretamente, falando sobre o texto do Bauman, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é o correto desse texto, tá? Vejam aqui. Eu vou tirar o espaço aqui para poder... Vou só tirar o espaço aqui para poder aumentar, tá? O que acontece aqui? Alguém está com o microfone ligado, gente. Eu estou escutando conversa. Aí me atrapalha aqui, ó. Dá para atender, dá para ler aqui, né? Vejam, o que eu tenho aqui? Eu tenho, dentro daquele primeiro parágrafo, eu tenho uma cópia, certo? Ipsis literis, do texto do Bauman. Então, aqui eu destaquei no texto, então, o correto seria dar um espaço aqui, né? Eu tenho uma citação longa. Citação longa, com mais de 3 linhas, eu tenho que destacar no texto com 4 centímetros da margem. Letra menor, estão vendo aqui? Eu estava usando a 12, aqui é 10. E eu preciso citar a fonte ao final com o número da página. Não preciso mais colocar aspas nesse trecho. Eu estou lendo o seguinte, que esse trecho aqui é cópia do Bauman. Vejam? O outro texto era todo o parágrafo era cópia do Bauman, 2001.
Então, a diferença desse texto aqui, isso aqui é plágio. Entendem o que eu falo? O fato de eu citar o Bauman no final do parágrafo não me isenta do plágio. No caso desse parágrafo 2 aqui, o segundo parágrafo, ele é todinho copiado do Bauman. Então, o correto é um parágrafo destacado com letra menor, espaçamento simples e o número da página de onde eu tirei. Vocês entenderam, então, o que é o plágio? Isso aqui não me isenta de cópia. Alguma questão em relação a isso? Entendido. Não, tá entendido, professora. Tá? Tá entendido. Então, Professora, oi. por mais que não haja cópia, por mais que eu esteja parafraseando ele, isso continua sendo um plágio? Não, se for indireta, mas como eu mostrei aqui, ele não era uma paráfrase, certo? Sim, Ó, as duas primeiras linhas aqui era do autor, o interesse de Bauman, eu tô falando, né? Na sociologia e tal. Então, isso aqui é meu, mas isso aqui é do Bauman. Tá, professora, mas se eu extrair a ideia do Bauman e colocar ela com as minhas palavras, o que eu faço? Você faz o que está aqui, ó, como se esse parágrafo aqui fosse você falando do Bauman. Ao final, você vai colocar de que autor, de que livro do Bauman, de que texto do Bauman você está parafraseando. Aí você vai colocar aqui, Bauman 2003, ou Bauman 2018, tá? Isso significa que esse trecho aqui é uma síntese ou uma paráfrase de um texto do Bauman, tá? Aí, isso não configura plágio? Não é plágio. O plágio é se, por acaso, você copiou dele e colocou ali. Então, a gente tem que tomar dois tipos de cuidado. Primeiro, quando você diz assim, eu vou escrever com as minhas próprias palavras, o cuidado é de estar escrevendo realmente com as suas próprias palavras, tá? Segundo é não mudar o sentido da ideia do autor. Pode acontecer. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, muito cuidado. O fato de, se é indireta, ótimo, só cita o autor ao final. Vocês podem citar no meio, depende de como vocês estiverem escrevendo. Mas se, na realidade, ele é uma cópia, você tem que destacar no texto, tá? Então, o que acontece muito é, eu recebo textos assim, ó, tá? Como sendo verdadeiros. E são uma mentira, porque, na verdade, o verdadeiro texto é esse aqui. Tá? Acho que deu para ficar claro o que é um plágio, né? E aí, posso copiar? Posso. Posso copiar? Posso. Desde que eu trate corretamente essa cópia, né? E a gente vai ver ao longo dos trabalhos. Alguém tem alguma questão em relação a isso? Professora, queria aproveitar ali a oportunidade que a senhora mostrou ali uma hipótese de citação destacada do texto em fonte menor. Tem uma dúvida que eu tenho, por exemplo, se eu vou citar o autor e a frase no texto, ela tem mais de 3 linhas, né? Só que como eu vou destacar, passar ali para a fonte 10, ela acaba ficando menor. Então, assim, no texto normal, ela teria mais de 3 linhas. Então, manda para eu fazer a citação destacada, com a margem recuada. Só que quando eu recuo, como muda toda a fonte e o formato, ela acaba ficando menor, sabe? Tá. Então, veja, o importante... Isso, o importante é assim, se você colocou aqui no texto... Eu geralmente faço... Deixa eu pegar... Vou pegar o texto aqui, por exemplo, tá? Só vou pegar aqui um exemplo. Opa, passei demais. Por exemplo, vou destacar aqui, ó. Digamos que a frase a cópia começa aqui na sociologia, tá? E ela vá até aqui, ó, em suas ambições. Se você olhar aqui, ela tem mais de 3 linhas. Eu estou considerando que ela tem 3 linhas. Porque esse trecho aqui estaria nesse lugar aqui, ó. Daria 3 linhas, certo? Entende o que eu estou dizendo? Então, aqui eu estou considerando 3 linhas. Porque aqui está incompleto e aqui está incompleto. Fecha 3. Se aqui passar... Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se aqui passar de 3 linhas,
Se aqui ela tem 4, 4,5, e você passar, aqui que é importante, se aqui passar de 3, você vai destacar. Se ela ficar com 2 linhas, 3 linhas pequenas, não tem problema, tá? Significa que ao você deixar no parágrafo, ela ficou além de 3 linhas, por isso você passou e destacou no texto, tá? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, primeiro você testa no parágrafo. Passou de 3 linhas, você vai ter que colocar ela aqui. Mesmo que ela fique assim, ó, pequenininha. Às vezes fica com 3 linhas, né? Fica pequenininha assim, não tem problema. Significa